Olá, bem-vindos a mais um programa da Paula. E hoje, como sempre, eu tenho mais uma convidada incrível. Ela é jornalista há 30 anos. Com certeza ela já esteve na sua casa, na sua telinha. Você com certeza já assistiu muitas notícias através desta voz e dessa imagem maravilhosa. Eu tenho a alegria e a honra de ter hoje no meu programa podcast Luciana Liviero. Obrigada, Querida, querida. imagina, muito bom, muito feliz de estar aqui com você, adorando essa sua iniciativa. Você é super comunicativa, comunicadora, então acho que tem muito chão, muito sucesso por aqui. Obrigada. Eu adoro ouvir as pessoas, ouvir as histórias e ouvir assim, desde lá de trás da infância. Eu começo sempre perguntando para os meus convidados como era a Luciana, que hoje é esse mulherão, essa mulher poderosa, realizadora, que viaja tanto, que faz tantos trabalhos maravilhosos. Como era a Luciana menina? Bem diferente. É? Tímida. Não Tímida, acredito que você era tímida. tímida, muito. Eu sou tímida. Você é tímida? Eu sou tímida. E eu era mais ainda, né? Época de colégio, eu lembro que eu era aquela ali. Eu fui começar a me soltar na adolescência. E me soltei mais ainda com 17 anos, na época de segundo grau, ainda chamava segundo grau, quando eu fui fazer um intercâmbio fora do país, no Canadá, e aquilo me abriu os horizontes, né? Aquilo me modificou muito. Me tornou uma pessoa mais corajosa, eu sabia me virar em diferentes circunstâncias, porque eu morei em 5 famílias, né? Era para morar em Nossa, 4, que era do legal. Rotary. Então, e justamente para você conhecer, né? Às vezes você cai numa família vegetariana ou numa família muito religiosa que tem certos costumes. Então, eles querem que você experimente famílias diferentes, costumes diferentes, né? Deve E sentir foi mais. Eu não fiz maravilhoso. intercâmbio, mas é uma coisa fantástica, E isso foi né? muito bom porque eu aprendi ali a me adaptar. Porque uma casa era muito bacana, outra casa nem tanto, né? Uma casa eu tinha irmãos da minha faixa etária, outra eu tinha irmão criança, numa eu tinha gato, outra eu tinha cachorro. E eu com 17 anos, vindo de Brasília, né? Brasília, Você naquela nasceu em época então, Brasília? nasci em Brasília. Então fez assim, né? Uau! Mundo, né? E depois disso, quis ir pro mundo mesmo. Vim para São Paulo sozinha, fui a única. Eu tenho 2 irmãos. Eu fui a única que saí de Brasília, né? Eu queria ir pro mundo. Brasília ficou pequena para mim. Que bacana. E quando que você decide fazer jornalismo e por quê? Decido fazer jornalismo. Eu nunca achei que eu fosse ser jornalista. Eu nunca quis ser jornalista. Eu prestei faculdade em São Paulo, porque eu já sabia que para São Você Paulo eu queria queria vir. tá aqui. Minha família, tanto da minha mãe quanto do meu pai, boa parte, a maior parte, morava em São Paulo. Então eu vinha todas as minhas férias, todos os natais. Eu passei Natal em São Paulo até os 30 anos de idade. Então, e eu adorava que eu tinha primas da minha idade. Eu não tinha irmãs, mas aqui eu tinha as primas da minha idade. Minhas irmãs, adorava, vinha pra cá, a gente saía, farreava, era bom demais. Então eu já sabia que eu queria vir pra cá. Prestei faculdade aqui, 5 faculdades, depois de meu pai me proibir de vir, um ano antes. No ano seguinte, eu prestei em 5 faculdades, todas em São Paulo. E aí, passei... Sabia que eu queria comunicação, né? Porque, enfim... Prestei relações públicas, prestei propaganda e marketing e prestei jornalismo. Eu escolhi jornalismo porque era a faculdade na PUC, onde meus primos tinham estudado, e porque eu queria viajar. Olha que máximo. Você fez Desde essa jornalismo. história do Canadá, eu já comecei a falar, opa, que esse mundão é interessante, tem coisa legal por aí. Já me interessei. Aí o jornalismo eu falei, vou viajar, jornalista viaja, olha aí a Glória Maria. É isso que eu ia falar. Você Né? devia se inspirar na Glória Maria Sim. e daí você olhava e falava assim, eu quero fazer. Eu acho que naquela época a Glória Maria nem viajava tanto, mas enfim, já tinha Glória Maria, Globo já Repórter. tinha... Sim, exato, sonho na minha Gente, vida, que fazer... máximo. Já tinha Bial viajando, os correspondentes internacionais, então eu falei, opa, aqui eu vou conseguir viajar. Copa do né? Mundo. Tudo, os Os esportes. campeonatos. Acabou que eu não fiz metade disso, né? Porque a vida me levou pro estúdio. Eu virei apresentadora. Fui muitos anos repórter, mas quando eu cheguei numa categoria de viajar e fazer coberturas, fiz algumas. Fiz o Conclave do Papa, fui fazer grandes reportagens, Globo Repórter, o Record, Repórter Record,
na Argentina, passando por diversos lugares, no México, preparatório para os Jogos Pan-Americanos, que a Record cobriu. Então, enfim, viajei, mas não tanto profissionalmente. Eu acabei indo para o estúdio, eu acabei virando apresentadora de vários telejornais, Só que olha que programas. maravilha, você foi pro estúdio, mas por ter se tornado essa grande jornalista, a profissão te proporcionou viagens, você bancando as suas viagens, Sem dúvida né? alguma, nas E minhas se- férias eu aproveitei muito. Porque você viaja, né? Graças a Deus. Graças a E Deus. ainda acho que viajo pouco. E eu Ah, já encontrei eu essa sofro. mulher, em Roma, com as tias dela. Uma Essa viagem que mulher nós viaja, fizemos. E é um grupo animado, suas tias, né? Livierada, italianada, né, filha? Tudo animado, briga. Ixi, Maria, uma confusão. Que maravilha. E você tem ainda muitos lugares do mundo que você Muitos. não conhece, que quer Pelo amor de conhecer? Deus, eu conheço 38 países. Que máximo. Você acha? Eu quero chegar no 100, tô frustradíssima. Porque eu quero chegar no 100 e falta muito. O mundo é incrível. O mundo é muito incrível. interessante. Né? As diferentes comidas, as diferentes culturas, as diferentes pessoas. Eu sou muito curiosa, eu acho que o jornalismo também, eu não sei se eu sou jornalista porque eu sou curiosa, ou se eu sou curiosa porque eu sou jornalista. Mas então eu tenho essa vontade de ir, de conhecer, de ver, de experimentar, sabe? E isso, É bom isso demais. sou eu. Isso faz a gente crescer muito. Eu falo que viagem é o maior investimento, o melhor investimento Sem que a gente dúvida. pode fazer, né? Sem dúvida. É uma cultura que você adquire passeando, né? Olhando, observando, experimentando. Eu adoro, Paula. Eu, se puder, viver viajando. É o que eu quero, aliás, né? É o que eu quero fazer da minha vida. Os meus planos, assim, futuros são esses. Viajar e chegar na minha meta de 100 países. Que máximo. Você sabe de onde Eu veio essa estarei te meta? aplaudindo e vendo, conhecendo os países através de Ai, você. que delícia, Porque as suas obrigada. matérias são o máximo. A Luciana tem um canal no YouTube Isso. que é fantástico, onde ela mostra lugares incríveis e também tem um programa muito legal que chama Fundo do Baú. Isso. Eu acho muito demais esse programa, onde as pessoas mostram objetos importantes de sua vida. Isso, exatamente. Veio a ideia porque eu guardo muita coisa e eu comecei a gravar o Baú da Lu, porque eu via que eu tinha tanta recordação profissional. Não é no Fundo do Baú, é o Baú da Lu. É o Baú da Lu, isso. Desculpe. Mas obrigada. E eu tinha tanta recordação, eu falei, gente, eu começava a remexer naquilo, falava, nossa, tanta história bacana que tem aqui, e comecei a gravar. E aí eu falei, bom, mas se eu tenho recordação, as pessoas também têm, né? Todo mundo tem. Tem entrevistado que eu convido, fala assim, eu não tenho nada, eu não guardo. Eu falo, tem. Tem. E sempre tem. Porque é isso, a gente tem ali aquela... São lembranças, são coisas assim que a gente às vezes, né? Uma caneca que você ganhou de uma pessoa especial, um presente que você herdou da família, uma recordação de viagem, uma recordação de amor, uma recordação de filhos. Então, eu tive essa ideia de fazer uma abordagem diferente, com personalidades, gente que já é conhecida do público, gente que já deu muitas entrevistas. Você vai perguntar o quê? Vai repetir a mesma história? Não. Desse anel aqui que ela ganhou da avó, ninguém sabe. Ninguém sabe como é que era a avó dela. Ninguém sabe como é que era a relação dela com a avó e por que a avó foi tão importante. Né? Que marcas que aquela avó deixou nela, que ela carrega até hoje e que de repente moldaram até a personalidade dela. Exatamente. E ao contar, a pessoa mostra muito quem ela é, né? Muito, intimamente. Intimamente. Porque ela tá guardando aquilo há 30 anos, há 20 anos. Aquilo é muito importante. Por Demais. quê que é importante, né? É isso que a gente quer saber. E com certeza as pessoas vão falar de culturas, né? Não só de histórias, mas de culturas. Por exemplo, a nossa amiga Maria Amália, que temos uma amiga em comum, a Maria Amália, você vai na casa dela e ela tem a cultura dela oriental, das fotos, do altar dela, e ela nos ensina, né, quando a gente vai lá, o que é aquilo. Aliás, um dos lugares que eu quero conhecer na minha vida, com certeza, é o Japão. E eu peço a Deus para que seja com a Maria Amália. O meu sonho é ir ao Japão com a Maria Amália. Vamos. Maria Amália é nossa amiga em comum, a gente já podia está... fazer um tour, você já Nossa. conhece. Mas vou de novo, o Japão é incrível. Vai de novo, porque você... E aí a gente aproveita e passa em outro lugar, porque eu tenho a meta 100 países. Então eu não posso ficar indo para país repetido. Posso, desde que eu passe antes por um ou dois que eu ainda não conheça. Que legal. Entendeu? Então, lá isso perto é muito do Japão, bom. a gente vai a algum lugar. Tá cheio de lugar que eu não conheço. Isso é muito bom. E sabe o que é interessante? Eu amo viajar com pessoas como você, porque assim,
eu sou curiosa, mas eu não sou tão curiosa. E eu acho que eu sou uma pessoa muito... Eu tenho uma liderança muito forte na minha vida. Em viagem, eu amo ser conduzida. Então, assim, eu vou ser aquela pessoa que vai falar assim, onde que a gente vai hoje? Me fala com que roupa que eu tenho que ir, eu vou. E eu vou curtir. Mas é interessante isso, porque é característica de cada um. Por exemplo, eu adoro ir em museu. Mas assim, eu não sou aquela pessoa que fica assim, gente, a caneca foi feita em 1900 e Guaraná de rolha e esse material, e que fica tipo 3 horas naquela caneca. Sim. Eu falo assim, gente, que caneca maravilhosa. Mas de repente tem um microfone que me chama e daí eu fico focada naquele microfone. Mas tem gente que fica assim, a caneca, o microfone, não sei o quê. Mas por isso que eu acho que sim, eu acho que uma dica de viagem é justamente você, quando vai visitar um museu ou alguma cidade mesmo, você ter um guia local faz toda a diferença. Porque é isso, no museu você tem lá 5.000 peças, 3.000 peças, 1.000 peças que sejam. E ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Isso aqui coisas... é incrível, isso aqui só tem aqui, isso aqui tem Exatamente. 10.000 anos, né? Faz muita então diferença. ele vai te pontuar. E numa cidade é a mesma coisa, tem milhões de coisas para fazer. Mas eu já começo a viajar antes. Você estuda? Total. Tudo. O que tem, o que não tem, assisto milhões de vídeos que já fizeram e vou ali dizendo, bom, isso aqui é imperdível, então eu quero ir nisso, nisso, nisso. Como é que eu faço para ligar esses pontos, né? E eu, então, me programo muito bem antes, até para aproveitar melhor lá, né? E para não perder nada, porque só de pensar em perder a gente já fica nervoso. Quando eu vejo você falar de viagens e de lugares com esse brilho que você traz nos olhos, eu penso que a sua transição do estúdio, ali de ser âncora de jornal, para esse mundo virtual, para a internet, não foi tão dolorosa assim, porque você faz muito o que você ama, né? Não foi nada doloroso, não. Foi um alívio por um lado? Não foi alívio também. Não foi, que você gostava de fazer? Gostava, eu sempre gostei de trabalhar em TV, em apresentar, sempre gostei. Mas eu, quando voltei de 2 anos como correspondente em Nova York, eu, de novo, voltei com a cabeça completamente diferente. Eu estava na capital do mundo, Nova York é a capital do mundo. Você amou morar em Nova York? Amei, é uma cidade incrível. Eu falo, quem é alguém nesse mundo, passa por Nova York. Então, quem é um cantor, um escritor incrível, um músico, passa por Nova York. Um filósofo vai passar por Nova York. Então, é uma cidade muito pulsante. Que nunca dorme. Que nunca dorme. Tem milhões de coisas acontecendo. E quando eu voltei com a cabeça cheia de ideias, né? E não encontrei aqui um espaço para eu usar isso tudo que eu tinha aprendido e que eu queria colocar em prática. E então eu acabei decidindo, depois de um tempo, alguns meses que eu tinha voltado, pedir demissão. E pedi demissão. Fiquei um tempo sem fazer nada mesmo, fui estudar francês, sabe? Fui tirar um sabático ali, viajei com os meus pais. E é uma atitude de coragem, né? Sim. Você pedir demissão. Mas olha, Paula, eu sempre, sem dúvida, preciso coragem, tá? Sem dúvida. Mas eu também gosto de salientar que eu tinha e tenho uma condição muito diferenciada, que é, primeiro, não tem ninguém que dependa de mim. Eu não tenho filhos que dependam de mim. Eu não tenho pais, não tinha, que dependessem de mim. Então, é mais fácil ter coragem e largar tudo, entende? Então, eu não fico aqui me gabando, olha como eu sou corajosa. Não é bem assim. Sou, porque realmente, para ficar ali naquela situação cômoda que eu tinha, de fama, dinheiro e etc., muito fácil, né? Só que eu realmente acho que a vida é uma só, que a gente tem milhões de coisas para experimentar e eu quero experimentar, eu quero fazer valer esse comecinho, esse fim aqui, porque a gente está aqui para isso. Imagina você passar a vida inteira no mesmo trabalho, a vida inteira. Não, a vida é uma só. Sei lá o que tem depois, né? Então a gente precisa ter um pouco de coragem para viver. A gente precisa ter coragem pra viver, a gente precisa ter coragem pra sair de casa, minha filha. Gente, mas eu tô amando, porque essa mulher, ela tá me despertando uma vontade. Nossa, eu sou animada, viajar, né? de ir pra Nova York. Eu sou empolgada. Você é empolgada? Com esse assunto, então. Mas você traz isso, e assim, seria maravilhoso, além da internet, uma televisão que às vezes mostra tanta porcaria, trazer isso pra quê? Para as pessoas quererem sonhar, para as pessoas quererem visitar, para as pessoas quererem trabalhar e viajar e fazer e acontecer. Porque às vezes também eu acho que
hoje eu vejo alguns programas que deixam a pessoa muito acomodadas, assim, ah, não, minha vidinha é essa, e é assim, e daí eu assisto o programa, é uma coisa distante de mim. Eu acho que esse convite, você pode também, a Essa Luciana, provocação, essa né? provocação, você está trazendo isso. Vai, se mexe. Eu falo isso no Bom Dia Alegria, que eu tenho um programa no Instagram todos os dias. E eu falo isso, não passe uma vida inteira num trabalho reclamando de um chefe. Tem gente que passa, não é? Sim. Por medo de mudar. E Por sabe o medo que de você tá mudar. me Porque, de inspirando? novo, também não é uma questão de, eu não posso porque eu tenho família. Não. Vai procurar alguma coisa e depois você pede demissão. Mas você tem que se mexer. Você tem que se mexer. E você tá me inspirando nisso também. Porque eu tenho esse lado como você. Eu não tenho ninguém que dependa de mim. E eu sou muito ativa. Mas às vezes eu tô olhando pra você, eu falei, ó, essa mulher tá me inspirando, porque eu acho que eu tô em alguns aspectos acomodada. Mas eu também me Não, acomodo. A gente assim, você me precisa inspira desse... a falar, opa, olha aqui. É isso aí, quem tá aí acomodado, Ó, pensa aí. levanta. Começa aqui e acaba aqui. Ou a gente aproveita e faz alguma coisa que a gente queira e que na hora da morte, né, a gente tem essa tranquilidade de consciência de falar, nossa, eu realizei aquele sonho. Gente, coisa maravilhosa. É verdade. Você chegar na hora de se despedir e falar, eu realizei aquele sonho, eu consegui fazer isso, eu fui visitar o lugar que eu queria, né? Eu perdi os meus pais, os dois faleceram. E eu fiz muitas viagens com eles, né? É tão bom, né? É muito bom. Porque quando eles foram embora, eu morei muitos anos longe deles, né? Porque eu vim para São Paulo. Passei 1 ano e meio de volta depois em Brasília, já pela Record, como correspondente em Brasília, fiquei 1 ano e meio lá, antes de apresentar o Fala Brasil, que foi quando eu voltei para São Paulo e minha carreira deslanchou mesmo. Mas eu tenho, nessas viagens que a gente fez, foi tão gostoso, né? Foi uma convivência tão maravilhosa, construímos memórias tão incríveis e inesquecíveis. E eternas, né? E eternas, que isso, quando morre, você fala assim, poxa, mas a gente aproveitou. Viveram bem. Isso dá uma leveza, né? Eu vejo que... Eu estava falando outro dia num programa, quando eu entrevistei a Regininha, eu estava falando da minha avó que morreu com 99 anos. E ela era muito importante pra gente. E a presença dela sempre foi muito importante. E a minha mãe, quando ela faleceu, a minha mãe ficou em paz. Porque minha mãe ficou com aquela sensação de... Tipo, eu vivi tudo que eu podia viver da melhor forma, eu sempre estive presente. É muito bom quando não fica nada. Nossa, eu podia ter viajado, eu podia ter levado. Eu podia ter falado, feito. eu te amo, você é importante pra mim. Essa dor é terrível. É verdade. Sabe? Então, eu não quero morrer com essa dor. Eu também não. E com a partida dos meus pais, eu aprendi isso já também, como é importante. Eu acho que a partir dali eu comecei a dizer mais pros meus amigos, eu te amo, gostando de você, vamos, tô com saudade. Sabe? Isso é tão bom, né? Você expressar o que você tá sentindo, né? Isso, viver mesmo, né? Com intensidade. Lu, você conheceu Israel? Já. Você gostou? Gostei muito. Eu também. Um país incrível. Foi uma das viagens da minha vida. Muito, muito. E você falou de guia, eu tive um guia lá chamado Gabriel, que é um judeu que fala português perfeitamente. E foi incrível com esse guia. A gente estava num grupo, a gente fez o Caminho de Jesus, mas foi, assim, uma das viagens da minha vida. Outra viagem que eu amei foi pro México. Fui pro México com a nossa amiga Maria Malha. Você foi? Eu sei que essa viagem foi animadíssima. Menina, eu fiz até... Teve festa, até dizer, eles adoram, né? Festa. Agora, assim, eu quero saber se vocês comeram saquinhos de fruta na rua, eles têm os carrocinhas lá, saquinho de fruta com melancia, manga, o que for, com pimenta. Tudo com pimenta. Tudo. Então pimenta é um saquinho de plástico que tem lá a melancia com um molhinho de pimenta. Isso aí, olha, isso aí eu não comi. Eu amo pimenta. Mas você sabe que eu não como muita... Eu amo pimenta, mas eu não como muita carne. Então eu sofri um pouquinho com a alimentação, porque eu quase voltei e virei uma quesadilha. Assim, eu quase virei aquele queijo. Eu falava assim, Maria Malha,
Olha, eu amei o México, mas eu já virei quesadilha, eu não aguento mais quando fala assim, Aquela come o carninha queijo. moída? Não, é só o queijo, assim, Ah, é só tá. aquela massinha com queijo. Sim. Mas eu virei quase um queijo, de Você tanto só comia queijo. Não, isso? porque eu não comia as carnes, né? Mas assim, a gente foi tão bem recebida pelas amigas da Maria Amália. Foi muito fantástico. É muito legal isso que você falou do seu intercâmbio, quando a gente tem a oportunidade de estar na casa da pessoa e viver um pouco a cultura. Outra experiência. É outra experiência, né? É. E você sabe que essa coisa do intercâmbio, eu recomendo para todo mundo que possa dar essa oportunidade para os filhos. E para quem não pode, procurar maneiras gratuitas de se fazer isso, porque existem várias, né? Então acho que é correr atrás, é se interessar, porque é o que você falou, é uma bagagem que a gente ganha ali, é uma cultura que você ganha ali. Aquilo me tornou uma pessoa diferente desde então, porque eu vinha de Brasília, como eu disse. Uma realidade, Brasília era uma província, ainda é um pouco. É uma cidade hoje de mais de 3 milhões de habitantes, na época tinha 1 milhão. Mas a gente vivia no nosso mundinho ali. Uhum. Então, essa coisa de sair e ver outras formas de viver, isso Amplia, né? e te torna mais tolerante com um monte de coisas. Você começa a entender que fala, não, mas não se vive só assim. Tem gente que vive de jeito diferente e tá tudo certo, né? E tudo bem. O que é certo pra mim, pro outro pode ser diferente, né? Você sabe que no México eu fiz esse especial pra Record, porque ia ter os Jogos Pan-Americanos né, de Guadalajara. E então nós fomos a várias regiões do México. E inclusive eu fui fazer uma matéria com o pessoal que tem as botas bicudas. São umas botas que tem uns bicos aqui mesmo, enormes, e eles dançam, tal. Tem umas coisas muito curiosas no México, né? Muito. Me conta uma coisa, e do Brasil? Você viaja bastante por aqui? Viajo, Você gosta? adoro, acho que o Brasil também é incrível, tem coisas maravilhosas para se conhecer. E uma das minhas regiões preferidas do Brasil, é difícil até dizer, né? Porque o Brasil tem coisas maravilhosas. Nordeste e tal, enfim, tudo. Mas o norte do Brasil, juro, eu tenho Um apreço. um apreço pelo norte. Acho que aquela coisa da natureza exuberante, das comidas gostosas, porque eu gosto também, eu sou comilona, né? Então eu experimento praticamente tudo. Nojeiras não, né? Tipo China, eu vi umas coisas da China. A Ásia tem umas coisas muito diferentes da gente, né? É outra cultura, e Os tudo bichos, bem. né? E tudo bem, é cultural também, né? É cultural. Faz parte, mas também faz parte você falar assim, não quero. Coisa viva, Tudo bem, entende? Comer Ai, a me coisa dá até arrepio. viva, não dá, né? Em si. Nunca digo nunca. Quem sabe se eu estiver lá até experimento, né? Depende do humor, como é que vai estar, a coragem, como é que vai estar no dia. Mas como uma boa italiana, você prefere uma massa. Sim, não, eu gosto de tudo. Sou bom garfo, eu gosto Mas de o tudo. Brasil, eu acho o Brasil fantástico. Eu já tive a oportunidade de ir pro sertão. Também. Com as rendeiras da Marta Medeiros. Sim, fui também. E eu Monteiro. Monteiro? Sim. Você foi com a Marta? Paraíba. Você foi com a Marta? Não, eu fui com o Ronaldo Fraga. Que máximo. Ronaldo Daí Fraga. você conheceu as rendeiras. Ronaldo Fraga também estilista, como a Marta, e ele faz um roteiro de experiência. Ele chama até de expedição. E a gente foi ver as rendeiras, a gente foi ver o pessoal que faz o couro de bode, que faz bolsas, sapatos. Esse artesanato que a gente conhece, pessoal que faz rede. O trabalho que é fazer uma rede. E a gente entra numa rede e nem imagina, Nem né? imagina. É um baita de um trabalhão fazer uma rede. As rendas também, o que demora pra você... Assim, você vê um vestido inteiro de renda, elas demoram muito tempo pra fazer, né? O próprio meio ambiente, né? Você vê aquela coisa árida, você vê a cabra, você vê... Aquilo também me fascina, né? Porque é muito diferente, apesar de toda aquela aridez, tem vida ali, tem resistência, tem força. É verdade. É incrível. Você sabe que a gente fez um movimento lá, um trabalho de perguntar para todos, para as crianças e para os adultos, para as rendeiras, para os homens também, qual era o seu sonho. E o sonho delas era ver flor. Jura? E aí a Marta fez um movimento lindo. E aí ela levou flores de verdade, que claro que não duraram tanto, mas para elas olharem as flores e lembrarem, fizeram também um trabalho com flores de papel.
para que elas tivessem a lembrança das flores naturais que foram levadas. Que legal, para se inspirarem também para os próprios bordados. E assim, eu fiquei muito impressionada em Monteiro, numa escola que eu fui fazer palestra para as crianças. Assim, a qualidade das crianças, dos professores, da estrutura, eu fiquei muito, muito, muito bem impressionada. Então, o Brasil tem muitas riquezas. Fora muita coisa as belezas assim. naturais. Fora as belezas naturais. Porque ali na Paraíba tem, agora eu não tô lembrando como é que chamam umas pedras. É uma loucura, esqueci o nome, que pena, gente. Maravilhosas, umas pedras gigantes. Aquelas grandes, assim, gigantes, né? numas posições, assim, tem até pedra que tem arco no meio, que é por onde deve ter passado Mas água, tem várias, tem milênios. ametista, tem vários tipos de pedra, né? Não, mas pedra que eu tô falando, pedra, não pedra preciosa. Eu tô falando pedra rochedos, né? Rochedos. Formações rochosas incríveis. Tem os canyons. A gente tem no sul do país verdade. canyons maravilhosos que eu não conheço ainda. Fui conhecer no Nordeste também, lá em Sergipe. Xingó. Xingó, acho que chama. Maravilhoso, um canyon. Enfim. Gente, e às vezes num local de muita pobreza, tem muita riqueza. Por exemplo, eu vi uma riqueza naquelas crianças, naqueles olhares, na atitude. Eu fiquei assim maravilhada. Eu não imaginava que no meio do sertão eu fosse encontrar assim crianças com Alegria, tanta né? alegria, com tanto sonho, com tanta vida. Tanto brilho. E com tanto brilho, é demais. As viagens proporcionam isso. Qual é o lugar, é difícil você falar assim, mas qual foi o lugar que você foi, desses 38 países que você já visitou, qual foi um lugar assim que você diria para o público assim que é, fora Nova York, que você já falou, que é imperdível? Vários, né? Tudo é imperdível. Então fala Vá alguns. tudo. Mas eu acho que uma das viagens mais especiais que eu já fiz na vida foi com os meus pais de novo. Quando eu morava em Nova York, nós fomos para o sul dos Estados Unidos. Então nós fomos para Alabama, Mississippi, Louisiana, Tenho muita vontade Tennessee. Então nós conhecemos ali a história da música. Da música, eu ia falar música americana? Não. A história do jazz, a história do rhythm and blues, a história do blues, do próprio blues, do rock, que nasceu ali em Tennessee, em Memphis, onde tem a casa do Elvis Presley, onde eu fui, onde tem a primeira gravadora do Elvis Presley, que nós também visitamos. Tem a história dos direitos civis dos negros americanos. Nossa, né? isso foi muito forte. Então, eu fui ao local onde o Martin Luther King foi assassinado. Eu fui ao local onde houve uma passeata em que os cachorros partiram para cima dos manifestantes, dos Freedom Riders. Eu fui na estação de ônibus, de onde saíam os Freedom Riders. Eles eram não só negros, brancos também, mas a maioria negros, que partiam em viagens de ônibus pelo sul dos Estados Unidos e para Washington para reivindicar os direitos civis. O fim da segregação racial, aquela história, aqui é água para preto, aqui é água para branco, né? Tudo isso eu vi lá. Então Que isso massa. também é maravilhoso. As comidas maravilhosas. O que você comeu lá de diferente? Eles têm aqueles milhos doces. Ai, eu amo! Gente, é um milho doce deles, que é uma loucura. É muito porco também, né? Uma comida muito rica, muito gravy, que eles chamam, que são aqueles molhos bem grossos, assim. Nossa Senhora, comi que foi uma beleza. Outra coisa, a Guerra da Secessão também foi lá. O Sul contra o Norte. O Norte, que era contra a escravidão, e o Sul, que eram as fazendas. Eu fui numa fazenda de algodão, onde os negros escravizados trabalhavam. O Sul queria manter a escravidão. No Sul, você tem aquelas mansões que a gente vê no Vento Levou, não sei o quê. Tá tudo lá. Você se hospeda em casas daquelas. Então, foi uma viagem, tem ainda os pântanos da Louisiana, perto lá de New Orleans e tal, tem o Baton Rouge. Então, os pântanos são uma vegetação maravilhosa, umas coisas tudo caído assim das árvores, que é um cenário de filme, e os crocodilos, enfim, tudo aquilo. Foi riquíssima. Olha, eu tô passada porque eu tô babando. Você fala dos lugares e a gente fica assim... Ai, que bom, porque eu acho que bom que eu tô pondo fogo. Não, sem brincadeira. Os hotéis, os lugares têm que te contratar porque você fica assim com água na boca, você quer ir. Ai, eu Você adoro. falou do sul dos Estados Unidos que eu Gente, falo assim, é incrível. eu quero comprar passagem amanhã
pra estar nesses lugares e comer esse milhinho. Mas então, Estados Unidos, né? Eu já fui várias vezes para vários lugares e você vê é um país muito grande. Então é como aqui o Brasil. Ah, eu conheço Miami, Nova York e Los Angeles, eu conheço os Estados Unidos. Conhece nada. Eu quero ir pro Colorado, eu quero ir pro Texas. Tem milhões de coisas bacanas. Gente, mas olha, você falando, eu quero que um dia alguém fale de mim como a Luciana Oliveira fala do sul dos Estados Unidos. Porque deve ser, olha, a Paula é isso, imaginou? Vendeu a Paula, vendeu o show. Ó, a Adriana de Castro faz isso muito bem. Mas eu vou te falar, você falando do sul dos Estados Unidos é de ficar impressionado. A gente tem vontade de ir. Ah, e viagem de carro, né? Que é outra delícia. Adoro. Que é outra delícia. Vai parando, para num café, ainda mais nos Estados Unidos, que tem uma estrutura muito bacana. Mas né? aí a pessoa tem que ter um espírito de ousadia. Sim. Porque a pessoa pode se deparar com coisas bem diferentes. Sim. Com um guarda te multando por uma coisa... Mas vai, né? Mas vai. Vai. Agora, tem gente que... Se morrer, morreu. É assim a vida, vai. Do chão não passa, né? Vai fazer o quê? Adorei. Não, tem gente que é aquela história, tem gente que tem medo de morrer e não sai de casa. Mas você... Não, a gente sempre se encontra, eu sei que você é o máximo, mas falando assim com você, porque ela traz vida. Você traz muita vida, é muito maravilhoso isso. Empolgação. Ainda bem, eu acho que eu sou uma pessoa mesmo que sou empolgada, sou otimista. Eu gosto da vida, graças a Deus, de novo, eu sou uma privilegiada em muitas coisas, eu tenho muita sorte, graças a Deus, no meu caminho, e também acho que boas ações trazem coisas boas, também acredito nisso, eu gosto de compartilhar essas coisas e falo com empolgação, porque eu quero que outras pessoas experimentem isso também, né? Porque é isso, porque a vida pode sim ser maravilhosa, por mais problemas que você tenha, a gente tem que olhar o copo cheio. Então, Com quando certeza. meus pais morrem, ao invés de pensar, eles morreram com 70 e poucos anos, poxa vida, a gente ainda podia fazer tanta coisa juntos, eu prefiro pensar, poxa vida, eles tiveram uma vida ótima, eles viajaram, eles tiveram os filhos deles, eles tiveram netos. Tudo é como a gente encara mesmo, né? E então eu fico feliz de poder passar isso para as pessoas. E tem gente que tá com tanto problema, que tá triste por tantas coisas, mas de repente é um fiozinho de esperança que você coloca ali que pode fazer toda a diferença. Com certeza. Você é uma mulher de fé? Você sabe que eu acredito em Deus, mas eu não sou religiosa. Eu não acredito em igreja, eu não... Mas você fala com Deus? Falo, pouco, mas falo. E sou muito grata. Sou muito grata Não e eu acredito tudo de bom que acontece na minha vida a Deus. Essa força maior. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que Deus existe, para mim, eu falo... Você passa isso, essa gratidão que você tem em relação à vida, às pessoas, os lugares, você transmite isso, isso pulsa, e é Deus. Eu falo, para mim, a prova de que Deus existe é a natureza, né? Eu adoro flores. Eu também. E quando a gente começa, né? Eu que me interesso a ver a variedade, as cores, o formato das pétalas, a textura, o brilho, você fala, meu Deus, como assim tudo isso foi sem querer, foi do nada? Não é possível. Não é possível. Alguém pintou isso aqui. Alguém é demais. A natureza é uma coisa maravilhosa. Não saiu do nada. Não pode ser. Não foi só porque um negocinho juntou com o outro e deu nisso. É muito perfeito. E quando eu penso no nosso corpo também, né? Um átomo juntou, bateu, não sei o quê. Não. Muita perfeição, né? Muito. Assim, a máquina. Líquido vira osso. A máquina que como tudo funciona, como tudo tem uma função, um faz ali pro outro pegar aqui. É incrível. É incrível. Demais, né? E você passa isso, assim, você aprova falando isso, que religiosidade é uma coisa que não leva ninguém a lugar nenhum. Porque cada um tem a sua relação com Deus. Sim. Com essa força maior. Tem gente até que pode chamar de outro nome. Mas eu acho que a gratidão tem um poder muito grande na nossa vida. Porque não adianta nada você saber versículo bíblico de cor e salteado e você não ter gratidão. Sim. E você não olhar para a vida com esse olhar que você traz. O seu olhar é muito inspirador. E mais ainda, você não ter compaixão, você não ter empatia, né? Eu acho que tem muita gente que todo mundo conhece, que se diz muito religiosa e que não tem empatia pelos outros, não se coloca no lugar, não sente a dor do outro, né?
Então, enfim. Mas eu acho que a igreja, e qualquer que seja ela, o templo, etc., ele pode ser muito importante, ele tem uma função muito E pode importante ter, na vida de pessoas, na própria sociedade, sabe? Eu não deixo de reconhecer isso. Tem pessoas que não são bacanas, mas tem pessoas que também são muito bacanas, Sim, né? Sim, claro. Porque eu acho que, às vezes, você que trabalhou muito com notícias, às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque a gente ouve uma notícia e a gente passa a generalizar. Vê muito o lado então, ruim assim, da coisa, né? Aquele cara que é o guru, que era safado e abusava, de repente você fala assim, guru é abusador. Sim. Né? Pastor é isso, Sim. padre é pedófilo. Não é assim. Sim, claro que né? não. Mas assim, isso é uma tendência que Claro, tem. claro. Agora, uma coisa que também eu estava pensando aqui é que assim, você também mudou o seu padrão vibracional a partir do momento que você trabalha sendo a dona do seu canal e fazendo o conteúdo que você quer, ao invés de ficar dando notícias. Porque vamos combinar que é duro também você dar notícia tão ruim. Muito. E você liga a televisão, é só notícia ruim, né, Lu? Eu acho que dependendo do programa, né, o jornalismo eu acho que faz um desserviço. Eu acho que existem programas que são um verdadeiro desserviço, que para esses programas, quanto pior, melhor. Sensacionalismo, faz mesmo com que as pessoas tenham medo de sair de casa, porque para muita gente aquilo é o mundo, né? Generalizam. Não tem esse parâmetro que a gente tem de falar, não, é assim, mas como eu saio, eu vejo que não é toda hora assim, que não é sempre assim, né? Acontece. Eu acho muito interessante você estar falando isso. E tem outra coisa que eu acho muito importante, é que às vezes não tem um cuidado. A mídia hoje em dia, às vezes, não tem o cuidado para dar uma notícia e já taxam uma pessoa e a pessoa depois não tem como se defender. Sim. Bom, isso já vem desde lá de trás, naquela história da escola base, né? Sim. Que assim, ninguém teve como foi taxado, pá. Esse caso da escola base, parece que tem um podcast, não é isso? Tem, ou um documentário. Eu quero até assistir. Tem um documentário. E acho que vale a gente contar pro pessoal, porque tem muita gente que não deve lembrar ou não faz ideia do que seja, mas é uma história em que os donos de uma escola foram acusados de pedofilia, acho, né? Tá. Execrados, acabou a vida deles, acabou a escola, acabou a vida, acabou o casamento, acabou tudo. E anos depois foram mostrar que não tinham nada a ver com aquela história, era uma loucura que foi se criando. Exatamente. Eu acho que é interessante todo mundo assistir, não só jornalistas, obviamente, mas todo mundo, porque hoje nós estamos numa época também em que você já forma a sua opinião em 5 minutos. Alguém falou uma coisa, o outro falou outra, você já virou especialista e já decidiu de que lado que você tá. Não é bem assim. As coisas invariavelmente são muito relativas. Né? Nós, jornalistas, somos formados para ouvir os dois lados. A gente sempre tem que ouvir os dois lados. Porque você ouve quantas vezes eu, como repórter, eu fui ouvir o seu lado, falei, nossa, ouvi tudo, falei, nossa, coitada da Paula, gente, o que os caras fizeram com ela? Mas aí eu fui ouvir o lado dos caras, eu falei, pô, mas a Paula também pisou na bola, né? Realmente ela não precisava ter feito aquilo. Entende? Então... Tem que ponderar, né? E sem dúvida, aí eu acho que entra a responsabilidade do jornalista, né? Há jornalistas irresponsáveis, mas a maioria não é. A maioria veio de uma escola que sabe o peso que a sua palavra tem e a responsabilidade que você tem ao dar uma notícia. Para mim, isso sempre foi muito sério. E diferentemente do que a gente vê hoje nas redes sociais, que tem muita gente que dá notícia, não sei o quê, mas que não é jornalista, que não tem compromisso nenhum, entendeu? O que quer mais é like. E só. E se deu errado, se não deu, se a pessoa era culpada ou não sei, era, dane-se. Mas ainda existe também aquela cobrança vamos dizer assim, das diretorias das TVs. Por audiência. Sim. E o que faz com que muitos programas sejam extremamente sensacionalistas. E por mais que o jornalista seja uma pessoa profissional, às vezes acabam pintando com cores fortes na edição. Sim, sem dúvida. Né? Sem dúvida. Porque às vezes o jornalista vai lá, faz um trabalho impecável, ouve os dois lados, mas aí também a TV edita como quer. Sim. Fica dando
né? Porque às vezes, se você pega uma coisa fora do contexto, você pode falar uma coisa aqui no podcast. Eu pego fora do contexto, eu edito e eu fico falando que você é isso no meu podcast. E quantas É vezes muito perigoso isso, quantas gente. vezes eu, como apresentadora, fiquei falando de um crime 5 horas? Porque estava dando audiência. E fala. Quer dizer, Isso a te pessoa fazia- que tá em casa. E como que você... Sim, eu saí exausta. Eu saí muito exausta. legal você estar falando isso. Eu saí exausta, cansada fisicamente, a voz cansada e cansada, porque é muito ruim, ninguém quer. Olha, o que ela tá falando é muito importante, gente. Eu quero muito que vocês guardem isso. Eu sempre, em algum momento, eu falo, guarde isso no coração. Porque, assim, a Lu tá contando que a experiência dela de dar a notícia, de falar horas e horas e horas aquela notícia, deixava ela exausta. Da mesma maneira, você que fica assistindo esses programas sensacionalistas e vendo notícia ruim durante 2, 3, 4, 5 horas, você está sendo consumida por essa energia. Total. Então, pense nisso e escolha o que você vai assistir. Olha, eu não quero puxar a sardinha pro seu lado, mas desliga esse programa de notícia ruim e vai ouvir os roteiros que a Luciana tem. Fundo do baú. O fundo do baú. Coisa boa, história que tá boa. No IG, na 5ª temporada, história boa. É muito importante a gente falar isso. É isso trazer total. isso para as pessoas, porque as pessoas estão... Eu tinha uma avó que um tempo morou, não a de 99 anos, ela morou um tempo com a gente e ela tinha um pouco de depressão. Eu chegava em casa, ela tava com a cuidadora vendo esses programas de só tragédia. Eu tenho uma tia, deixou de dirigir, não sai à noite, hoje em dia tem medo de pegar Uber. Por quê? Porque só vê desgraça. Ela acha que o mundo lá fora é assim. Vive colada na bolsa dela, colada, a gente até vira motivo de piada, porque onde ela vai, no restaurante onde ela vai, ela tá com a bolsa. Eu falo, tia, larga aqui, ó, aqui ninguém vai roubar, ó, deixa aqui. Entende? E então é realmente terrível. E aí ela traz essa energia para a vida dela e acaba essas pessoas que não acontece isso com a sua tia acabam atraindo o assalto, porque daí essa pessoa fica com tanto medo que ela atrai. Claro. Né? Lei da atração. E você vê que no fundo do baú, que tá no meu YouTube também, o youtube.com/Luliviero. Isso. Ele é um Muito programa bom. justamente para falar de boas lembranças, de boas histórias. Porque são recordações, aquelas coisas que, de novo, quando você chega lá no fim da sua vida, você vai lembrar e falar, puxa, que bacana que eu fiz aquela viagem, né? Que bacana que eu tive aquela convivência maravilhosa com a minha avó, que eu tive a família por perto. Então, é um conteúdo positivo, né? E eu acho que, sem dúvida, isso é um resgate até um pouco que eu faço. Depois de tanta notícia ruim que eu dei na minha vida, hoje eu quero contribuir com boas histórias, boas experiências e com esse incentivo para as pessoas saírem, né? Viajarem, conhecerem o mundo Desbravarem. E criarem suas próprias histórias, suas próprias memórias, seus objetos de recordação, colocar tudo maravilhosamente ali no seu baú. Maravilhoso. Eu quero fazer um desafio, então, para você que está assistindo esse programa. Eu vou te desafiar. Você vai mostrar na sua casa, você vai fazer um vídeo e mostrar uma peça, um objeto seu que tem história. Pode ser um vídeo curto de 1 minuto para você colocar no Instagram. E você vai marcar a Lu Liviero e youtube.com/Luliviero. Esse é o YouTube. E Pode marcar o fundo do baú na web. Fundo do baú na web. Isso. Depois, eu vou fazer esse e desafio. você, Paula? E Paula Gauss. Isso. E você vai mostrar um objeto seu. Eu vou fazer isso. Ótima ideia. Eu vou fazer esse programa indo pro um ar. Um objeto que é especial. Por que esse objeto é especial? Por que você guarda ele? Mostre e conta a história. E você não sabe da maior. Eu quero que você me convide. Eu não gosto de ser pidonha, mas eu quero que você me convide para gravar o seu programa, porque é o seguinte. Já está convidada. Eu tenho um baú. Ah! Mas eu tenho um baú de verdade, que tá na casa da minha mãe, porque não cabe na minha casa, mas aí eu levo para minha casa pra gente gravar qualquer coisa. Esse baú, ele simplesmente é um baú bem antigo, que tem vários adesivos de viagem, você vai amar. Ele estava numa casa que meus pais compraram, que deixaram lá. E eu amei esse baú. E neste baú hoje, eu guardo várias recordações da minha carreira. Você já gravou uma vez, não gravou pra mim? Eu acho que eu gravei um vídeo. Um vídeo. Isso, eu lembro. Mas aí eu posso abrir o baú e mostrar. Porque tem cada coisa. Sabe uma coisa que eu tenho? Ó, já vou dar um spoiler. Vai. Tem uma coisa que eu tenho que eu amo de paixão. 2 coisas que eu amo de paixão. Eu cantei nos 80 anos da Hebe na Disney. Uau!
Eu fui a cantora da festa Você da sabe que eu Hebe entrevistei, um dos meus entrevistados, mais de 100 entrevistados, é o Marcelo Camargo, Maravilhoso. filho da Hebe, que mostrou várias recordações, e inclusive recordações desses 80 anos da Hebe na Disney. Então, quando você for me entrevistar lá no Baú da Lu, eu No vou fundo do mostrar, baú? no fundo do baú, eu vou mostrar um pratinho que eu ganhei de lembrancinha de prata, que fica ao lado na minha cabeceira, porque a Hebe mandou gravar o seguinte nesse pratinho de prata. Alguns querem, mas não podem. Alguns podem, mas não querem. Nós queremos e podemos. Que maravilhoso. Essa Hebe, né? frase é a Hebe, né? Total. Nós queremos e podemos. E aí eu tenho esse pratinho que eu coloco meu copinho de água toda noite. E eu tenho também, esse é o máximo, uma orelha, aquele chapeuzinho da Disney bem clássico, só que era uma noiva, branco, com a orelha da Minnie, escrito Hebe, com véu atrás, que mandaram fazer... Porque a Hebe participou da parada na Disney. Sim. E os convidados usaram aquela orelhinha escrito Hebe. Que demais. Vou te mostrar isso. Que demais, que demais. Adorei. Ai, tem tanta coisa pra te mostrar. Tá vendo? O Nossa. difícil é a seleção, que são 3 objetos. Só 3? Começou o programa Eu com tenho 10 3 objetos. dúzias. Começou com 10 objetos. Só que a gente ficava lá 500 mil horas. Aí falou, não, vamos ter que cortar. Aí foi pra 5. Ainda assim tava grande. Aí começamos a fazer com 3. Ah, eu gravei mesmo o baú pra Eu você. lembro, Eu gravei eu uma lembro. chamada do baú. Você mostrou algum objeto. Eu Mas pedi pra agora a gente vai amigos. fazer um movimento no Instagram pra todo mundo Vamos, mostrar os queremos seus saber o objetos. que você tem de especial aí na sua casa. Eu falei que todo mundo guarda alguma coisa. Maravilhoso. É. Ai, Lu, eu amei a nossa conversa. E vamos viajar, né, gente? Vamos planejar a próxima viagem. Japão, Maria Malha, Japão 2024 ou 2025? Maria Malha, arigato, senhorara. Arigatou, gozaimasu. Ó, e o pior é que eu só sei, eu aprendi num restaurante japonês que o taco, eu entrava no taco e o sushi man falava assim, irashai Conheço, na mase. Liberdade. Irashai mase, né? Então eu sei falar em japonês, arigato, senhorara, irashai mase. Olá. E Maria Malha. Obrigada. Obrigada a você. Olha, Delícia. eu amei. Mas agora Nossa eu quero showwoman. falar... Eu te acho uma showwoman, né? Ai, Você querida, sabe. obrigada. Te Você acho me uma divulgou showwoman. outro dia no show da Top Internacional. Não, tava lá na maravilhosa. vitrine da loja, agitando a rua inteira, maravilhosa. Eu queria ter essa coragem. Olha, Cada um tem eu tenho- coragem pra alguma coisa, tá Então, vendo? eu tenho uma coisa pra te falar. Quando a gente for viajar juntas, que eu vou amar viajar com você, Também. com certeza você vai me ver dando show nos lugares, porque a música une, né? Sim. Então, em Roma, por exemplo, a minha irmã, que é muito tímida, ela não é tímida que nem você, porque você é tímida até a página 3, né? Você tem essa coisa pra fora. A minha irmã, ela é tímida mesmo. E daí eu começava a cantar lá na Itália, em italiano, em espanhol e em francês. Os turistas começavam a parar para me filmar e me fotografar. E daí queriam pedir autógrafo. Eles nem sabiam quem era, né? Mas eles queriam pedir autógrafo porque eu tava cantando. E aí a minha irmã falava assim, eu não aguento mais, todo o restaurante você dá show. Entendeu? Aí eu vou nas praças e tem música, eu acabo cantando com os músicos, porque a música... Eu tava um dia em Portugal e aí eu ouvi uma mulher, eu tava andando sozinha em Lisboa e eu ouvi uma mulher falando francês. Aí eu cheguei perto dela numa fonte assim e cantei Quand tu me prends dans ses bras. Ela, Eu falei assim, Brasil. Ela, ai, Brasil. Juntou. Assim, eu falo assim, eu nunca vou passar perrengue em nenhum país, porque qualquer coisa eu arranjo um chapeuzinho e peço as moedinhas, um cachorro quente pelo menos eu consigo comer, Maravilhoso. entendeu? Não vou passar perrengue. No México, eu tinha lançado meu disco Vivendo um Milagre. Comecei a cantar para eles a música, fomos numa sorveteria. Menina, em 15 minutos, eles pegaram papel e caneta e fizeram a tradução da minha música. Eu quero sentir tu presença, eu quero ter tu amistade. Todo mundo começou a cantar Não. junto. E daí, amigos da Maria Amália são de outro nível. Gravaram um clipe.
com os mexicanos, cantando, com as roupas de mexicano. Que A demais. menininha fingindo que tava tocando a viola lá. Nossa, virou E artista internacional eu quero assim. sentir tua presença. Eu falei, bom, show no México, né? Aí, em Nova York... Ai, gente, agora eu tô empolgada. O horário tá bem estourado, mas eu vou contar. Conta. Em Nova York... Ó o fundo do baú. Ao fundo do baú. Uma história muito maravilhosa. Então, me convidaram para ir fazer um show. Me chamaram para fazer um show na abertura do show de comédia da Fabiana Carla. Tipo num Brazilian Day. Sei. E o show era no auditório da Igreja Santa Rita. Detalhe, eu tinha acabado de lançar um disco, que hoje eu tô em outras freguesias, mas eu tinha acabado de lançar o disco, Voo Livre, que era super sexy, assim. Tinha uma música que chamava Friendship, Sex, Bem Feliz. E eu tinha acabado de lançar o disco, eu tinha que cantar as músicas do disco. Na igreja. Gente, aí imagina eu cantando Friendship, Sex, Bem Feliz. E o padre lá. E eu era tão menina que eu não me liguei. Tipo assim, que eu tava na igreja, no auditório, e eu cantando. Você me satisfez, eu satisfiz, Friendship, Sex, Bem Feliz. Aí, o que aconteceu? Quando acabou o show, o padre chegou A pra igreja mim, está esvaziada. não. O pessoal amou, vibrou. O padre chegou e falou assim: você está de parabéns, você é muito bem-vinda na nossa igreja. Eu falei assim: meu, o padre gostou, né? Tipo, aí a pessoa que estava comigo falou assim: Paula, o padre elogiou o Friendship Sex Bem Feliz. E eu cantando, mas é que eu acho que eu estava cantando assim com uma pureza tão grande, porque eu não estava fazendo sexo, eu estava tipo, show do Brasil. Você. Animadíssimo. Ele é animadíssimo. Então, ele viu que a minha intenção não era a provocação e tudo, e o padre gostou. Então, a música, ela proporciona encontros incríveis e no mundo, no Brasil, a Tamo sonoridade. junto, vamos né? viajar e vamos faturar. Pode deixar que eu providencio o chapéu. Providencia o chapéu, é isso aí. E a Maria Amália filma. Boa! Porque a Maria Amália não nega raça. Japonesa mesmo, né? Filme e tira e foto. aí, você sabe qual que é o meu apelido na minha família? Não. Paula Gauss Nakamura. Porque eu filmo e fotografo meus sobrinhos o dia inteiro. Então, meu irmão já falou que é Paula Gauss Nakamura. Igual a nossa amiga Maria Amália. Maria Amália, Você já entrevistou a Maria beijos. Amália? Eu acho que é uma ótima eu entrevistar a Maria Com Amália. certeza. Né? Maria Amália é linda, fina. É verdade. E você vê o tanto de história que tem pra contar. Teve um dia que eu fui comer sushi com a Maria Amália e eu como muito rápido. E aí também eu fui tomar Aliás, o chá. Eu fui tomar o chá no final. Aí a Maria Amália é muito delicada, ela não fala, ela não critica nada, né? Ela só vai, Paulinha, Fina. come um pouco mais devagar pra você apreciar, pra você saborear a comida. E eu, mas é que eu tô com muita fome, Maria Amália. E eu não sei o quê. Aí na hora do chá, ela não aguentou, ela fez assim, não precisa tomar o chá como se fosse um caldo de cana. É assim, você põe a mãozinha embaixo. Toda você toma delicada, assim. meu Deus. Aí toda vez agora que eu vou tomar o banchá, né? Eu faço assim, igual a Maria Amália Nakamura, né? Eu sou uma geisha, não é caldo de cana. Ela é maravilhosa. Um beijo pra essa amiga tão especial. Um beijo pra Maria Amália, querida. Vamos viajar. Ó, eu quero falar agora, que você sabe o quanto isso é importante, dos apoiadores desse programa. Com certeza. Porque esse programa é um sonho que eu realizei e esses apoiadores queridos me ajudam muito. A Gloss Agência, eu virei modelo depois dos 40. Porque agora tem essa diversidade, você pode ser mais baixinha, mais cheinha, do jeito que for. Maravilhosa, faz muito então, bem. eu faço fotos na Gloss, eles fazem a gente se sentir uma deusa, Uau, né? delícia. Maravilhoso. Casa Cascais, que é esse complexo na 9 de julho, que tem restaurante, bar. Você conhece? Não. Vou te levar lá. Vou. É maravilhoso. É um Você sabe que eu lugar... assisti já seu programa e vi você falando na 9 de julho. Eu moro perto da 9 de julho. Você me acompanha assim? Sim, já vi seu programa. Olha, gente, Já vi, eu tô com tá? uma audiência, hein? Então, a Casa Cascais é demais. E lá teve uma festa de inauguração para os apoiadores do meu programa. Foi demais. Tem um mini shopping, tem academia, tem um bar, um restaurante incrível. Que legal. E um salão. Eles me arrumaram lá. Nossa, Nossa, maravilhoso. tudo já sai pronta. F2 by Femalad. Olha esse vestido. Escolhi esse Adorei. vestido hoje na Femalad para te entrevistar. Lindíssima. Falei assim, é uma coisa assim, chique, Brilho. elegante, sobre e tem um brilho, porque essa mulher é glamour. Aliás, eu amo esse seu cabelo. Obrigada. Agora eu tô também usando uso assim.
Pós-pandemia, uma coisa É mais, uma né? coisa assim, sabe? Amassada. É uma coisa assim, olha. É. E a gente faz esse cabelo pra ficar assim, né? O seu é natural? Não, eu ponho A gente aquele coisa spray. de cachos, né? Não, negócio de cachos. Eu ponho spray. Só que quando eu esqueço que tem que falar spray, eu denuncio a minha idade porque eu falo, eu ponho laque. Ah, Eu ponho mas o laque. laque deixa... Não, 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 mas faz uma escova. Ah, pra dar volume. Não, a Zeza fez meu cabelo hoje. Entendi. Então, Gloss, Casa Cascais, F2 e a Malou é uma confeitaria da minha irmã. A que melhor lindo, né, o confeitaria logo? de Pinheiros. Com a Padre Carvalho 371. Vamos combinar um café lá? Vamos. E tem um presente pra você da Malou. Ai, que delícia. Porque ela é minha apoiadora e ela presenteia os meus convidados com uma delícia. Muito obrigada, Malou, adorei. Malou, o que é? Maria? É Malu, na verdade, Malu. né? Mas assim, eu falo Malou porque é como as pessoas, é como escreve, né? delícia. Já falei que eu sou já falo comilona. logo Malou. Obrigada, Malou. Malou, Malu, Malu. Lu. É que a minha mãe é Malu. Vou lá é Maria visitar qualquer Lúcia. dia presencialmente. A gente vai combinar esse Vou café adorar. com a Adriana de Castro, com a Maria Amália, vai ser demais. Vamos. E eu quero te agradecer pela audiência, você que está aqui assistindo. Também pedir para você me seguir nas redes sociais. Aqui no YouTube você já me segue. Toca lá o sininho. Eu sempre me confundo na hora de falar isso, para você se inscrever também, tocar o sininho, para ter as notificações. É isso que você tem que fazer. Curtir, compartilhar. Comentar. Eu peço tudo no meu canal também. Curte, Vai, me compartilha, ensina, porque- espalha pros amigos, inscreva-se. Inscreva-se, toca o Isso. sino. Sim, aperta o sininho. Aperta o sino. Isso, clica no sininho para ser notificado. Sempre que tiver um vídeo novo, você vai receber uma mensagenzinha. Tem vídeo novo da Paula Gauss. E é isso. Aí no Instagram, @PaulaGauss, Paula HGAUSS, e também no TikTok, no Spotify você pode ouvir minhas músicas, no Deezer, Apple Music, Apple Store. O Fundo do Baú também tá no podcast. No Spotify? Também, Spotify, Deezer. Ai, eu adoro Podcast, ouvir. versão podcast, para quem não tem tempo para ficar vendo, pode ficar ouvindo. Que máximo. Maravilhoso. Então, ó, muito obrigada a vocês que estão aqui sempre seguindo a gente. Eu amei te entrevistar, foi uma honra para mim. Adorei, Paula, muito obrigada. Obrigada a você, querida. Sucesso, mais e Obrigada mais. para nós sempre. E olha, muitas viagens, muitos destinos Deus maravilhosos. E eu Muita quero que saúde você pra fazer volte tudo nesse isso. programa em breve para comemorar os 100 países. Ai, tomara, hein? Vamos combinar? Vamos. Só que daí o Fabiano, que é o dono aqui do Pocket, ele coloca na tela os destinos que você vai a gente pra põe o mostrar. mapa mundi, já A fui. Aí você fica Ai, falando e ele fica sonho. colocando. Porque o Fabiano adora colocar as coisas na tela. Ótimo. Ele ama fazer isso. Ele adora colocar essas imagens. É uma piada interna, eu tô brincando com ele. O Fabiano é maravilhoso. O Pocket é um estúdio que eu amo de paixão. E sabe o que eu gosto daqui? Eu me sinto em casa. É muito bom a gente fazer as coisas com naturalidade. Sim. Aquela coisa, né? Assim, fake news. Não, aqui é tudo de verdade. E essa mulher deu um show de entrevista. Muito obrigada. E você pode ver de novo depois, compartilhar, mandar para os amigos. E eu duvido que você não tenha gostado, mas se não gostou, manda para a sogra. Beijos para vocês, gente. Até o próximo programa.